Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um... culto de adoração em família, com a família. E Entrou? aí, também em espanhol, temos nosso Ministério Água Viva, que é mais tarde, mas agora em português. Então, tudo ao vivo, a gente sabe que sempre tem alguma coisinha. Mas glória a Deus, estamos aqui juntos e você com a sua família também, para poder louvar esse Deus tremendo, esse Deus que pode fazer um milagre na sua vida e quer fazer um milagre na vida de cada um de nós. Amém. Seja Amém. muito bem-vindo. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família. Como anda a sua visão? Como é que anda a sua visão? Eu uso óculos aqui, né? A Nilza está meia cegueta aí, mas como é que anda a tua visão? Não estou querendo fazer nenhum teste oftalmológico, né? Não é a sua visão física, mas a sua visão de percepção dos sentimentos, das coisas. Como é que está a tua percepção? Como anda a sua visão? Com o passar dos dias, vemos mais e mais pessoas se enganando e sendo enganadas. Isso em todos os aspectos da nossa vida, nos sentimentos que temos, nos relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos na família, no nosso trabalho e até mesmo na igreja. Pessoas que enganam e pessoas que querem ser enganadas, não é? Por que não dizer em todas as áreas? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos pessoas querendo nos enganar e pessoas até que nós queremos ser enganados por elas, né? Mas existem aqueles que são enganados e aqueles que querem ser enganados. Existem duas classes. Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Nós somos aqueles que enganam, aqueles que querem ser enganados. Mas a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor nos traz hoje, é para que não sejamos enganados, para que não creiamos em mentiras, porque o engano é uma mentira. E para que Jesus seja a nossa única verdade. Então, nós vamos falar hoje sobre preso na ilusão. Quando nós estamos presos na ilusão. Para iniciarmos a palavra de hoje, temos que definir o que é ilusão. Ilusão é o erro de percepção ou de entendimento. Ilusão é o engano dos sentidos ou da mente. Ilusão é a interpretação errônea das coisas. Ilusão é uma mentira. Então, nós temos que deixar as coisas definidas para a gente começar a entender. Ou seja, se iludir com uma situação, se iludir com um sentimento, ou se iludir com alguém, é viver uma mentira. Você e eu, se a gente está iludido com alguma dessas coisas, nós vivemos uma mentira. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 24, livro de Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para enganar, ou seja, para trazer ilusões. E nós vemos isso muito hoje, né? Ser preso da ilusão é ter uma vida de engano, uma vida de mentira. Ser preso numa ilusão é a gente crer que Cristo está lá, ou Cristo está acolá, que Cristo está em determinada igreja, sendo que você e eu somos a igreja. Cristo está em você, está em mim. A ilusão sempre é algo
que traz consequências terríveis. Pode gerar a morte eterna. Uma ilusão, uma mentira. Se nós nos deixarmos levar por aquilo que estão falando, e a gente não vai consultar na palavra. Toda quinta-feira nós temos estudo bíblico e terminamos de ver os milagres de Jesus. E vimos como Jesus agiu em cada um dos milagres. Foi uma grande bênção. A fase final da ilusão é a desilusão. A desilusão, que é o contrário da ilusão, é a decepção. É o desapontamento, quando você está desapontado. É o desengano. Né? O pior da ilusão é a prisão causada por ela. Você pode ser livre de grades, de estar preso, pode estar preso em paredes, preso em pensamentos e preso em sentimentos. Mas para que não seja, ou para que para que nós não sejamos presos da ilusão, devemos aprender 4 situações em que a ilusão atua. Né? A primeira situação que a gente vai ver aqui, é a ilusão atua na aparência. Há um ditado que diz: não julgue o livro pela capa. Você já deve ter ouvido isso. Não é? Mas parece que não adianta muito. Mas parece que isso não adianta a gente falar, não adianta a gente ter esse ditado, pois ao ver capas tão atraentes, os leitores julgam que o conteúdo será ainda melhor. Não é? Sabendo disso, os publicitários, eles criam cada vez mais embalagens atraentes para produtos não tão atraentes assim. Embalagens maravilhosas para produtos que não são tão bons. Não? Nós vemos isso. Alguns até mesmo sem qualidade, mas que são escolhidos no momento da compra pela embalagem. Isso acontece com você e comigo. Você vê a embalagem, dá até vontade de comer, né? Está tão bonita a embalagem. Nós compramos pela embalagem, né? Que encanta os nossos olhos. Uma embalagem bonita para um produto ruim. Isso também passa conosco em várias situações. Julgar uma pessoa pela aparência é algo extremamente comum para você e para mim. Você olha a pessoa e você já faz um julgamento dela, né? O bem vestido, elegante, nem sempre é rico. E o vestido de forma mais simples nem sempre é pobre. Temos aí dezenas e centenas de exemplos, né? De boas palavras, conversa fácil e brincalhão, nem sempre é uma boa pessoa. Aquele que diz, meu irmão, meu amigo, nem sempre é uma boa pessoa. E aquele que é quietinho, nem sempre é um antipático. Um cara que, não vou conversar com aquele cara. Nem sempre é assim. A pessoa pode ser linda por fora, mas o seu coração e as suas intenções são extremamente ruins. E muitas vezes nós julgamos pela aparência. Nós vemos pela aparência. A marca de uma roupa, um perfume caro, um sapato de grife, né? Podem impressionar e enganar a muitos, mas não impressionam a Deus. Não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus? O que é que você acha que impressiona a Deus? É um coração quebrantado. Um coração quebrantado é o que realmente impressiona a Deus. Veja a situação que passou Samuel, né?
lá em 1 Samuel, abre a tua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. É bem por aí. Samuel, ele, para ungir o novo rei, começou a julgar os filhos de Jessé. Mas ele julgava pela aparência. Mas Deus o advertiu de que mais importante era o coração. Todos aqueles homens lindos, maravilhosos, altos e fortes, não tinham um coração quebrantado. E muitas vezes nós vemos aí cristãos que falam versículos de trás para frente, que dá glória a Deus, que no culto é uma grande bênção, mas não tem o coração quebrantado. A aparência causa ilusão. Ilusão aos nossos olhos, levando a crer que uma pessoa é de certa forma, quando, na verdade, é de outra forma. Ela é bem diferente, porque os nossos olhos nos enganam. Muitas vezes nós somos enganados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente enxerga. Deus mandou Samuel ungir aquele que era desprezado pelos seus irmãos. Veja que coisa. Aquele que não tinha tão boa aparência. A gente sabe que Davi era baixinho, né? Ruivo, né? Devia estar cheio de sarminha, né? Ele devia ter até o pé 10 para as duas assim também, não sei, eu não sei. Mas a gente sabia que ele não era de boa aparência, né? E era o menor na casa de Jessé. Era o filho mais novo. Então é aquele que a gente chama de a raspa da panela, né? Foi o último. Então, vai de qualquer jeito aí. Era simplesmente um pastor de ovelhas que, aos olhos de muitos, não teria grande futuro. Continuaria ali atrás das ovelhas malhadas, né? Uma grande ilusão para quem pensava assim. E Davi seria somente o mais. O rapaz tinha a aparência de um pastor, mas a aparência, você e eu olhamos por fora, mas Deus olha por dentro. Ele tinha a aparência de um pastor, mas ele tinha um coração de rei. Por isso Deus o escolheu. Assim que Deus deseja que sejamos cristãos com o coração voltado para Ele, não voltado para os cargos e posições que nós temos, não voltado pelos bens que nós temos, não voltado pela quantidade de dinheiro ou de investimentos que nós temos. Às vezes você olha para uma pessoa e ela está sorrindo, brincando e cantando, mas por dentro ela está triste, frustrada e solitária. Está muito feliz na frente de todo mundo. A aparência mostra felicidade, enquanto o coração revela a tristeza que só Deus vê. Você e eu, muitas vezes, podemos até estar com a cara triste, mas a verdadeira tristeza somente Deus conhece. Enquanto você estiver preso à ilusão, enquanto você e eu estivermos presos à ilusão, com a aparência de uma pessoa, com a aparência que uma pessoa lhe causa, deixará de conhecer quem realmente essa pessoa é. Quando a gente só começa a olhar por fora, quando a gente não tem uma intimidade com essa pessoa, quando a gente não gasta um tempo andando com essa pessoa e conversando com essa pessoa. Pessoas enganam pessoas. As pessoas não podem enganar a Deus. Eu posso dar uma volta em você aí, né? Você pode dar uma volta em mim, mas nós não podemos enganar a Deus. Quando você vive a ilusão das aparências, você continua preso, não é? Preso da ilusão. Você continua preso na ilusão e não está livre para viver.
viver a verdadeira paz, a verdadeira verdade que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Você é escravo da ilusão, você não é livre. O segundo ponto que a gente tem que ver é que a ilusão, ela atua nos sentimentos. A ilusão, ela atua nos nossos sentimentos. Aos que prendem, ou aos que se prendem a sentimentos, criam uma ilusão com alguém. E algumas vezes o outro alimenta essa ilusão conscientemente. Muitas mentiras parecem verdades. Muitas mentiras, muitas ilusões que nós temos, a gente firma tanto nelas que ela acaba virando uma verdade. Não que seja verdade, mas passa a ser uma verdade para mim, ou para você, ou para a pessoa que lhe convém que seja verdade. Vive uma relação de ilusão e uma relação de mentira. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu com Sansão. Abre a tua Bíblia lá, em Juízes capítulo 16, versículos 4 e 5. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Pois é. Nós vemos aqui que Sansão estava preso a uma ilusão. Sansão teve um sentimento por Dalila, achando que ela tinha o mesmo sentimento por ele. Mas era apenas ilusão. Se você pegar lá o livro dos Juízes e ler toda a vida de Sansão, você vai ver que ele era um escolhido de Deus. Deus tinha um propósito na vida dele. Assim como Deus tem na tua vida e na minha vida. Você e eu somos escolhidos de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus não quer que a gente ande iludido com as coisas desse mundo. Quando você vive a ilusão na sua vida, não existe espaço para viver a realidade. Quando você vive a mentira, você não tem espaço para viver a verdade. Quando você vive a ilusão que o mundo te oferece, você é preso à ilusão. Você é preso à mentira. Você não dá espaço para viver a verdade que Deus tem preparado para você e para mim. O propósito que Ele tem para nós. Nós queremos viver iludidos ou queremos viver na verdade? Uma outra forma que a ilusão, ela atua, a outra forma que você e eu podemos estar presos na ilusão, a ilusão atua nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Veja lá, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem o embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A ilusão atua nas atitudes. Se você ler o livro de Jonas, que é um livro bastante pequenininho, você vai ver que Deus tinha um chamado para ele. Mas porque ele não gostava daquele povo, ele não quis cumprir o chamado de Deus. A primeira ilusão de Jonas foi tentar fugir de Deus. E muitas vezes isso acontece com você e comigo.
Nós queremos fugir do nosso chamado, nós queremos fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós queremos fazer o que dá na nossa cabeça. Nós queremos aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida. E Jonas tentou fugir de Deus como se ele pudesse fazer isso. E muitas vezes é o que você e eu fazemos, como se a gente pudesse fugir do nosso chamado, como se a gente pudesse fugir do propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E isso passa com muitos cristãos hoje. Se fosse só com você e comigo, estava fácil. Em que querem fugir daquilo que Deus tem para a vida deles. Mas, na verdade, eles querem fugir do chamado que Deus tem para a vida deles, mas eles não querem fugir das bênçãos que Deus tem. Ou seja, a gente vai buscar a bênção, mas não quer saber do chamado. Pois bem, qualquer forma de fugir da realidade demonstra uma deficiência em lidar com os problemas. Quando a gente quer fugir da realidade, né? Até mesmo quando você fala assim, eu vou assistir um filme que é para eu espairecer. Você está fugindo dos problemas. Não que você não deva fazer isso, não que você não deva assistir um filme, deve, né? Mas não esqueça que o problema está lá. A ilusão funciona como um anestésico, uma válvula de escape para que as pessoas possam, por algo que ela não deseja passar. As pessoas possam não passar por algo que ela não quer passar. Então, você fica naquela... Quer saber? Deixa lá, depois eu vejo. É a tal procrastinação. Quando você começa a empurrar com a barriga. Né? Por isso, em meio a crises, muitos procuram fugir. Fugir através do álcool, do cigarro e das drogas. Fugir daquilo que Deus tem para a vida de cada um. Tudo isso gera uma ilusão de conseguir fugir ou ter sucesso em coisas diferentes. Te traz um prazer momentâneo, ou seja, é uma ilusão. Eu vou lá para o cigarro, eu vou lá para a bebida, eu vou lá para as drogas, como se isso fosse resolver o teu problema. Não vai resolver. Ao contrário, ele vai te dar outro problema. O problema que você já tinha e o problema que você está buscando. Né? A gente vê hoje jovens de 14, 15 anos que vão parar nas UTIs de hospitais hoje por coma alcoólico. Coma alcoólico, o que é? Ele tomou todas e mais um pouco. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria ser aceito no grupo. E muitas vezes nós fazemos coisas absurdas, creia nisso. Nós fazemos coisas absurdas para sermos aceitos no grupo. Esse grupo pode ser da escola, pode ser do trabalho, pode ser até mesmo na igreja. Esse é o pior, eu acho. Eu acho que é o pior quando a gente toma algumas decisões para sermos aceitos num grupo da igreja. Até mesmo mudamos de opinião. Até mesmo invertemos algumas coisas que Deus tem falado com você e comigo. E assim, acontece com vários tipos de saídas que o inferno te proporciona. Uma verdadeira ilusão. Quando você tem atitudes mentirosas, você está preso, você é preso da ilusão. Você está preso nela. E você não pode refletir Jesus na tua vida. Você não pode ser discípulo de Jesus, porque Jesus é a verdade. Né? A ilusão, o último ponto, a ilusão, ela atua, ou melhor, ela não atua naquele que é cristão. No cristão, a ilusão não atua. Veja o que
Jesus fala lá em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o contrário da mentira. Jesus é o oposto do diabo. Só temos a verdade quando temos a Jesus. Se não temos a verdade, que é Jesus, estamos na mentira, que é o diabo. Isso é um funil muito estreito. Muitos pregadores hoje não querem falar de pecado, não querem falar de santificação. Muitos pregadores querem falar de prosperidade. Olha, porque Deus vai te dar tudo. Como se isso fosse verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não vai dar tudo o que você quer. Deus vai dar tudo o que você precisa. É diferente. Tudo que você quer, Ele não vai te dar. Porque tudo que você quer, o que eu quero, vai estragar a minha relação com Ele. Nós não vamos... Deus não quer que a gente viva numa vida de ilusão. Ou seja, se nós vivemos iludido, nós temos que reavaliar o nosso cristianismo. Por quê? Porque a ilusão não atua no cristão. Só somos libertos da ilusão e da mentira através de Jesus Cristo. Não acredite nos seus olhos ou nos seus sentimentos. Sabe, estou sentindo. Não creia nisso. Não creia nisso. Muitas situações que você tem passado não são o que parecem. O problema pode estar gerando a ilusão de uma possível destruição. Nós temos que estar atentos a isso. Mas creia que você tem um Deus que está acima de todos os problemas. A ilusão pode gerar um bem-estar momentâneo, mas não verdadeiro. Você vai ter uma tranquilidade momentânea, mas não verdadeira. Sonhar, planejar, esperar em Deus, isso não é ilusão, isso é fé. É diferente. Lembre-se, só porque seus olhos não podem ver, não quer dizer que não seja real. Você não vê uma semente plantada enquanto está debaixo da terra, mas ela está lá, aguardando o tempo certo de germinar. Você não vê as estrelas e os planetas a olho nu, mas eles estão lá, eles existem, eles são reais. Você não vê a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas você pode sentir a Deus. Você pode ver o que Deus faz na tua vida. Você tem evidências de Deus. Você dormiu, acordou. Por quê? Porque o Senhor te sustentou. Ele é real. O resto é ilusão. O verdadeiro cristão tem uma luta espiritual contra as ilusões e as mentiras do inferno. E o verdadeiro cristão, ele não está preso na ilusão, porque ele tem a liberdade em Cristo. Aleluia. Você e eu temos a liberdade em Cristo. Você e eu, nós não estamos presos à ilusão. Concluindo, a ilusão atua na aparência. Não viva de aparências. Tenha uma vida cristã real. Seja um cristão real. A ilusão atua nos sentimentos. Não seguir pelos seus sentimentos, e sim por aquilo que o Espírito Santo coloca na tua vida. A ilusão atua nas atitudes. Tenha atitudes que não envergonhem ao nome do Senhor Jesus. A ilusão não atua na vida do cristão. Seja um cristão de atitude, como as atitudes de Jesus. Não?
Você que tem vivido de ilusões, mas deseja hoje viver a verdade de Jesus em sua vida. Essa verdade que só Ele pode trazer para a tua vida. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa me perdoa por tudo que tenho feito de errado, por tudo que tenho feito de errado, por todas as ilusões que eu tenho vivido. por todas as ilusões que eu tenho vivido. Eu quero agora entregar minha vida em tuas mãos, Eu quero agora entregar a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero viver a verdade que é Jesus Cristo. porque eu quero viver a verdade que é Jesus Cristo. Tenha o controle da minha vida Tenha o controle da minha vida e usa-me como tu queiras, em nome de Jesus. Amém. e usa-me como tu queiras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração por primeira vez, eu te convido a visitar uma igreja evangélica que fique perto da sua casa, que fale do poder de Deus e que viva a palavra de Deus. Uma igreja que não viva de ilusões. Se você não tem uma igreja perto da sua casa, você pode entrar com a gente aqui nas nossas redes sociais. E a gente vai estar junto, andando junto, para que você tenha experiências com esse novo Deus. Para que você tenha uma vida não mais mentirosa, mas uma vida verdadeira. Não uma vida de ilusão, não uma vida controlada pelo diabo, mas uma vida de verdade controlada pelo Espírito Santo de Deus. E você que já é cristão, tem uns que já são cristãos há vários anos, né? Mas ainda vive de ilusões, sem perspectiva do que irá acontecer nos dias de amanhã, no dia da tua vida, sem a perspectiva. Mas deseja, a partir de agora, reconhecer e viver a verdade que é Jesus Cristo. Renunciar a tudo que tem te iludido e viver a verdade. Você quer fazer isso? Fecha os teus olhos. Eu vou orar com você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de verdade. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos sido iludidos pelo inferno. Nós nos deixamos enganar e somos enganados pelo inferno, Pai. Somos enganados e nos deixamos enganar pelas coisas desse mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, nos santifica, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tem feito com que nós estejamos prisioneiros. Nós queremos ter a liberdade de viver, Senhor, a liberdade de viver essa verdade que se chama Jesus Cristo. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos e usa-nos como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, vamos viver, porque Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Jesus é o caminho, mas você e eu é que temos que caminhar em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aqui embaixo ou entre em contato com a gente através das redes sociais, através do nosso telefone. Entra aí e vamos conversar. Né? Se você tem alguma opinião, escreve aqui embaixo. Alguma pergunta, estamos aí junto. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E nós nos vemos na quinta-feira com estudo bíblico. Né? Vamos estar aí no estudo bíblico. E domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Então você separa os seus elementos aí, aquilo que vai representar o corpo, aquilo que vai representar o sangue, e vamos juntos viver essa Santa Ceia. Mais um mês que está começando em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.